Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Nosso dia era semana passada, mas a gente trocou com o pouquinho, mas o tema é o mesmo. Estamos aí então com a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, toda palestra espírita, ela deve ter três características: consolar, esclarecer e orientar. E quando a gente fala de Paulo, é o maior consolo para a nossa vida, porque a transformação de Saulo para Paulo, o pecador, o perseguidor Saulo, quando ele passa a Paulo, ele elimina toda a culpa e pratica o bom combate. Então, Paulo é também um exemplo para nós, inclusive para o nosso presente, lidarmos com as nossas próprias falhas passadas, de passado recente, termos em Paulo o esclarecimento, o consolo e a orientação. E quem é Timóteo? Timóteo era um jovem, muito jovem, o filho espiritual de Paulo, convivia com ele nos seus trabalhos. E o Paulo sentia que o seu corpo, o seu organismo físico estava enfraquecendo. Então ele pressentia que talvez chegasse o momento dele. E ele, muito preocupado com a causa do Cristo, do Evangelho, ele quis deixar os sucessores. Tudo bem, mas o que tem a ver essa situação de Paulo com o nosso momento presente? Essa carta, ela está no texto bíblico, na Bíblia. Quem gosta e faz o Evangelho do Lar em casa, sugiro até que faça pela Bíblia e leia essa segunda carta, de tão carinhosa que ele foi, o Paulo com o Timóteo. E ele se dirige a esse jovem que seria o responsável pelas igrejas, pelos trabalhos dele, com muito carinho, tentando desenvolver a responsabilidade e o cumprimento do dever com relação à obra do Cristo. E essa carta, então, a gente colocou o bom combate. Mas tem combate bom? Claro que tem. É a luta. O combate bom, ele é mais vitorioso quando a gente começa não do combate externo, mas o interno, o nosso esforço, a nossa luta pessoal em sermos pessoas melhores. Porque quando a gente perceber um momento especial em nossa existência, a gente possa falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou, com outras palavras, os mesmos dizeres: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Ele que era do judaísmo passa para o cristianismo e se entrega ao trabalho do Cristo. Então, qual o sentido de nós estudarmos esta carta lá 60 anos depois da passagem do Cristo, mais ou menos, que não tem data muito fixa? Hoje, nós somos, aqui agora, encarnados e desencarnados, os Timóteos. Os conselhos que Paulo vai dar a Timóteo naquela época para conduzir o trabalho cristão são os mesmos. Paulo está aí em algum rincão do universo, assim como Cristo no Espírito. Nós estamos aqui encarnados e desencarnados, e a sua fala, os seus conselhos sábios, o seu envolvimento vem nos convidar aqui agora para que a gente exerça a nossa fé racional
raciocinada, porque o que a gente tentou trazer? Um paralelo entre a carta de Paulo e a codificação kardeciana. Então, olha a frase dele: fiz o melhor que pude na corrida, na caminhada. E hoje, como nós podemos olhar para a nossa caminhada? É um exercício de autoconhecimento. Cheguei até o fim, quer dizer, não parei no meio do caminho. Ele e nós? Achamos muito trabalhoso? Estava muito difícil? Estava muito sacrificial? Conseguimos perseverar e chegar a uma sensação, uma certeza, uma convicção interna de conclusão de que fez tudo o que podia e ter a paz de consciência? E nessa luta de Paulo, que não foi pequena, toda a literatura espírita, sobretudo o livro Paulo e Estevão, nos mostra isso, foi grande, foi combate mesmo. E ele não vacilou um segundo depois da sua conversão. É maravilhosa a história de Paulo. Então, repetindo, nós aqui agora somos os Timóteos de Paulo. Paulo aconselhava o jovem Timóteo. Agora os Timóteos somos nós, encarnados e desencarnados. Agora eu vou pedir para vocês, o slide tem muito escrito, mas não vai ler tudo agora não. Isso aqui é só para a gente se orientar, porque a gente tem a certeza que tem gente que grava pelo raciocínio e pela visão. Mas vamos pegar só a primeira frase. Então, a gente pegou no Livro dos Espíritos a lei de progresso. Esses números aí são o número das questões do Livro dos Espíritos. E aí traz uma afirmativa. O homem traz em si o germe do seu aperfeiçoamento. Talvez não seja novidade para muitos de nós, mas uma certeza nós tiramos daqui. Quer gostemos, quer não, quer queiramos, quer não, sejamos resistentes, rebeldes, teimosos, mas teremos que nos aperfeiçoar, seguindo os critérios dos princípios básicos que vemos ali. O sétimo, evolução universal. Evoluir é lei. Não podemos ficar espírito, sentimento estacionados. Não podemos. Na outra questão, o homem deve progredir incessantemente e não volta ao estado de infância. A criança, as crianças que estão ali, o cognitivo, o pensamento delas ainda não tem a visão, elas são espíritos, têm as suas heranças psíquicas, mas elas, assim do mundo atual aqui agora, elas ainda não conseguem adaptar-se como nós. Então, o planeta Terra, até bem pouco tempo atrás, ainda era considerado um estado de infância dos espíritos que aqui habitavam. Aí agora já vamos dar um salto e o nosso status já está tentando mudar, né, para planeta de regeneração. E isso confirma o que foi afirmado no anterior: a gente não fica estacionado. E o que mais nos prova isso é que não tem um corpo material, esse aqui, que fica aqui. O Paulo não ficou, nós não ficaremos, e somos preparados para isso. E isso nos dá a certeza de que temos que avançar, crescer, evoluir, ser melhor. A outra questão tem a letra A e a letra B. O progresso moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Olha que beleza! E hoje ainda no estudo aqui, a gente tocou, o Luciano, o Dr. Marcelo tocaram um assunto que me lembrou essa questão. E aí eles orientam que é para a gente remeter a 365, 751, desse nosso livro básico, famoso
Livro dos Espíritos. Então, moralmente, as leis da matéria talvez nos obrigam a viver uma sociedade com mais cidadania, entre aspas, né? Mas inteligentes, muitos de nós terráqueos já conseguimos. Mas Emmanuel fala nas duas asas, do intelecto e do sentimento. E o que o Livro dos Espíritos nos traz? As forças da inteligência e do sentimento só se equilibram com o passar do tempo. O tempo das existências, porque uma só não dá para desenvolver todas as virtudes que a gente precisa. E aí, ainda com relação a essa pergunta, o progresso intelectual promove o progresso moral. O que é isso? Aqui nós estamos numa universidade, recebendo orientações, informações de um líder maior, o Cristo, porque Paulo trabalhava, servia, pregou o Evangelho do Cristo. A codificação kardeciana também. Então nós estamos frequentando aqui agora uma universidade espiritual, nos preparando para o nosso salto evolutivo. E esse progresso do intelecto promover o moral, quando pelo desenvolvimento do livre-arbítrio, que acompanha a inteligência, aumenta a responsabilidade dos atos, levando a compreender o que é bem ou mal. Ou seja, quem de nós estivermos encarnados aqui presentes e praticamos ações violentas, maléficas, consciente e sem ter o livre-arbítrio de que eu estou prejudicando ao meu próximo, precisa aprender muito. Precisa aprender muito. Olha lá. Aumenta a responsabilidade dos atos, levando à compreensão do que é bem ou mal. Aí é bem relativo, porque até no Evangelho a gente tem lá a necessidade do escândalo e outras coisas que demandam estudos mais aprofundados, mas a violência é certeza que nunca é do bem, embora até às vezes a guerra seja necessária. 781. Não é permitido ao homem deter a marcha do progresso, mas pode entravá-la algumas vezes. E eu não sou dona da palavra, não achei na literatura, se vocês acham que com a guerra lá na Ucrânia, Putin e etc., outras situações, se está entravando essa marcha do progresso, cada um tire as suas conclusões, porque ainda tem muita barbárie. Tá, aqui nós tivemos uma aula de Livro dos Espíritos. Agora vamos jogar esse conhecimento com a carta de Paulo. Esse é que é o movimento que eu queria fazer. A carta de Paulo. Nessa carta, o número, gente, é o capítulo 2, o versículo 20. Eu não vou ficar falando desses números, não. Olha a sabedoria desse apóstolo lá naquela época. Ele disse assim: numa casa grande, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e prata, mas também de vasos de pau e barro, uns para a honra, outros para a desonra. Ele explicando para Timóteo. E quem são os vasos? Éramos e somos nós. O vaso que tem o brilho do ouro, o valor, se ele estiver trabalhando para a honra, ele já está melhor. Se ele estiver com a prata, como a prata, ele já avançou também bastante. Mas aquele que ainda é pau, ele pode estar numa faixa ainda simples, mas ele já pode estar desenvolvendo a bondade. Então tudo é muito relativo. E o vaso de barro é o mais frágil, caiu, quebrou.
O vaso de ouro não quebra, o de prata não quebra, o de pau é mais vulnerável, mas também não quebraria tanto. E qual vaso desse nós somos hoje? Paulo explicando para Timóteo, nós somos os Timóteos. Que tipo de vaso nós somos? Aí ele continua, se alguém se purificar, aqui nós vamos entender como evoluir, avançar, ser melhor, esforçar para ser melhor. Será vaso de honra, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda obra. Uso do Senhor, quer dizer, esse nosso corpo é um vaso que pode ser ouro, prata, madeira ou barro, na linguagem de Paulo, e que o Senhor, através do nosso espírito, debita a sua confiança, para que a gente seja em louvor da honra. Onde? Quando? Na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, em todos os nossos meios de atenção, para a honra, quiçá jamais para a desonra. Depois Paulo continua, foge das paixões da mocidade. Olha que interessante, porque o Timóteo era um líder religioso, sendo preparado para substituir ou dar continuidade ao trabalho de Paulo. E hoje nós somos os Timóteos da vida do planeta Terra. E nós também somos preparados para continuar, evoluir e continuar a construção de um mundo melhor. Aí ele dá um conselho, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Tem conselhos mais lindos, gente. Por que ele fala, foge das paixões da mocidade? Eu não sei como é que era a cultura muito da época para Paulo falar em paixões da mocidade para o Timóteo, mas hoje nós podemos ver como estão as paixões da mocidade desviando caminhos, e às vezes caminhos de jovens que vieram para cumprir grandes missões e tomam o caminho inverso. Aí agora a gente vai lembrando com esses conselhos de Paulo a orientação do livro dos Espíritos, ou seja, é evoluir. A gente não foge dos ensinamentos, temos que progredir a inteligência, a evolução moral. Eu quero que a gente perceba a sintonia, a união do conhecimento dos livros dos Espíritos, que veio bem depois, 1857, da carta de Paulo. E aí, vamos seguir com Paulo. 2.3, 23. Rejeita as questões loucas e sem instrução, que produzem contendas. São os dizeres de Paulo. Rejeita as questões loucas. O que será que era questões loucas para aquela época? E o que seria ou é questões loucas para nós hoje? E sem instrução, que produzem contendas, rixa, polarização, inimizade, desunião. Olha, gente, essa sabedoria está lá na carta de Paulo. E aí a gente vai no livro dos Espíritos, tudo bate. E no final, Paulo diz assim, depois de expor essa situação, porque eu não expus todas que tem na carta, o tempo aqui não dá. E no final ele fala, conserva o modelo das palavras sãs. Que beleza, gente! Conserva o modelo das palavras sãs. Essa frase dá uma outra palestra, porque a palavra que sai da boca, nós temos passagens do Evangelho, passagens de livros, que a palavra, quando ela chega a sair, ela já turbinou o pensamento, o sentimento, o espírito, as influências, já desceu toda uma onda
ondas e ondas e ondas, como foi dito aqui no estudo ainda há pouco. E a gente hoje navegando nesse mar revolto do planeta Terra, imersos no fluido cósmico universal, o pedido de Paulo e o pedido dos Espíritos. Conserva o modelo das palavras sãs, sadias. Como é que está o nível dos palavrões de hoje em dia? Como é que estão os Timóteos do momento presente? Então vamos seguir. Aí agora a gente volta de novo com a doutrina espírita e depois com a carta de Paulo. O homem não pode permanecer na ignorância, e se ele não quiser se esclarecer por vontade própria, ele se esclarece pela força das coisas. A indicação do Livro dos Espíritos está tudo aí. E aí o Livro dos Espíritos diz o quê? Revoluções morais e sociais se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, desabando o edifício do passado. Do passado nós tiramos o aprendizado para não cometer as mesmas falhas no presente e projetarmos um futuro bem melhor. E a teoria, a literatura, a prática do Evangelho de Jesus e de toda a codificação kardeciana estão aí para nortear nossos caminhos. E aí o Livro dos Espíritos continua. Às vezes o homem só vai perceber nas comoções só a desordem e a confusão momentânea. A nossa visão é bem limitada, vê só aquilo ali, que ferem os seus interesses materiais, mas os desígnios da providência faz do mal sair o bem. Querendo ou não, os espíritos, nós, terráqueos, amadurecemos. E às vezes a nossa teimosia, a nossa rebeldia é tão grande que a gente tem necessidade dessas coisas. E aí o Livro dos Espíritos ainda continua falando, é a tempestade, o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Porque até a tempestade, o furacão, essa chuvarada tem o seu valor, tem a sua importância, sabemos disso. E na pergunta 784, o homem já melhor compreende o que é mal e vai corrigindo os abusos, porque falhas ainda teremos. Falha é o que Paulo pede que nós nos esforcemos para não cometê-las, assim como ele falava com Timóteo. Ele fala ao nosso coração hoje. Falhas ainda vamos cometer, nós somos ainda imperfeitos, mas já se estivermos atentos para os abusos, que às vezes tem abuso muito forte, que vai fundo, profundamente. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Paulo, na época, ele estava tentando orientar o seu pupilo, o seu filho espiritual Timóteo. E ele disse assim para ele, só que eu antecipei com o Livro dos Espíritos: nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Ah, meu Deus, os últimos dias lá do ano 60. Mas podemos considerar hoje essa mesma situação? Sim. Haverá, olha que forte, gente, isto é Paulo falando. Haverá homens amantes de si mesmo, é o ego, o egoísmo, o orgulho, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. E a carta está lá, pode ler na Bíblia que vocês vão achar isso lá. Eu pergunto, hoje ainda temos isso entre nós? Pessoas assim?
é preciso mudar. É preciso o exercício do autoconhecimento, é preciso estar aqui, sim, desencarnados que perderam tempo, encarnados que procuram se esforçar ali para serem pessoas melhores. E ele diz assim, e Paulo instruindo Timóteo, que seria o líder espiritual, o substituto dele, para se cuidar com homens desse jeito que ele coloca aqui, está lá na carta. Há homens sem afeto natural, irreconciliáveis. Irreconciliáveis, quer dizer, são pessoas tão teimosas, tão difíceis, que Paulo as chama de irreconciliáveis. E no final, que conselho ele vai dar para Timóteo? Aí bem grande embaixo, destes, afasta-te. Porque nós não vamos, ninguém muda ninguém. A pessoa muda quando quer. Por isso que precisa de existências. E Paulo continua, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem respeito e sem amor ao próximo. Então, Paulo instruindo seu pupilo, seu filho espiritual, a como agir numa situação dessa. O texto bíblico está aqui, ó, pode consultar. Depois ele ainda continua. Há traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites materiais do que de Deus. Exatamente o que a gente estava falando aqui hoje no estudo. Pessoas ainda, filhos de Deus, que ainda não despertaram que nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. E a gente entende às vezes o contrário, que nós somos os bambambãs que tem que viver a vida na terra com todos os deleites e paixões a que tem direito, sem pensar ainda. Ah, quando chegar a hora eu penso. Não é assim. É o inverso. Então, o 3.5. Há homens que têm aparência de piedosos, mas negam a eficácia da piedade. E aí, o que ele fala para Timóteo no final? Destes que foram descritos nessa página aqui, afasta-te. Quer dizer, trata bem, seja ético, conversa, recebe, cuida se for solicitado, mas não trava o seu dia, o seu projeto, por conta de perder tempo com essa resistência tão rebelde. Está na carta de Paulo. E aí vamos ver o que Kardec fala. Eu falei assim, onde eu vou achar na obra kardeciana algo que dá certo, tão certo com essa carta de Paulo, nessa sua fala tão forte? E achei no livro dos médiuns, distinção dos bons e dos maus. E o que é que Kardec fala nesse sentido? O livro está aqui, podemos conferir. No final, se precisar, eu fico à disposição, presto todo o esclarecimento possível. O livro dos médiuns, que orienta a gente a lidar com os dons da mediunidade, por quê? Os espíritos são quem? Somos nós. Nós estávamos lá. Hoje estamos de cá. A gente já disse isso aqui. Uma hora a gente volta para lá e eles voltam para cá. Espíritos. São espíritos. E aí, no item 262 do livro dos médiuns, Kardec diz assim: podemos ser indiferentes à individualidade dos espíritos, quer dizer, saber quem são, o que é, o que está fazendo, mas não podemos ser indiferentes, não ligar, não se importar com as suas características de personalidade, de influência. Por quê? Há um intercâmbio, há uma ligação, e tanto a gente influencia daqui para lá, como eles de lá para cá, e pode nos causar influenciações benéficas ou do contrário. No item 263, aí eu estou falando daqueles espíritos ali de trás, que eu acabei, ó, desses aqui, ó,
amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, essa coisa toda aqui. Nós temos que ter isso aqui em mente. Kardec agora está instruindo como lidar com essa situação aqui. Os espíritos devem ser avaliados como os homens, pela linguagem que usam. Inteligência não constitui indício certo de superioridade. Nós temos que tomar cuidado com a nossa linguagem, a nossa postura. Olha aí, os espíritos devem ser avaliados como os homens. Um homem grosseiro, estúpido, agitado, se ele não estiver doente, está faltando muita coisa que precisa aprender. 280. Pode conferir, gente. Pode tirar cópia, os livros estão aqui, pode ir lá. Os homens se revelam pela afabilidade e doçura, ou pelo cinismo, mentiras, baixeza dos sentimentos, perfídia dos conselhos. Isso, o livro dos médios falando. Olha o que Paulo falou, olha a sintonia entre os dois conhecimentos. Tem gente que nos dá conselho ruim? Tem gente que tem baixeza de sentimentos e são dissimulados e hipócritas? Tem gente que mente? Tem gente cínica. O cinismo da linguagem é uma das piores características do espírito. Estude o livro dos médiuns, gente. É um livro maravilhoso. Aqui, Kardec está orientando para as reuniões mediúnicas. Mas quem é que vem nas reuniões mediúnicas? Os espíritos. Quem são os espíritos? Nós, os que foram primeiro que a gente. Então, e tem os que se revelam pela afabilidade e pela doçura. Mas tudo, como diz um amigo, há controvérsias. Porque se a gente for educado, se fizer um esforço, a gente pode fazer assim. Mas até se fizer um esforço para ser afável e doce e educado, já é um progresso, já é uma coisa boa, já é um esforço para dar um passo adiante. E aí ele fecha após esses itens aí, dizendo: não se dispensa a todos a mesma deferência, quer dizer, o mesmo trato. Aos maus devemos a piedade que nos inspira os criminosos. É muito sério isso aqui, gente. É um convite, um pedido a que mudemos alguma coisa em nós, os Timóteos do momento presente, hoje, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na tolerância de às vezes ter que conviver com pessoas com essas características citadas por Paulo na sua carta. E em perfeita sintonia com a obra da codificação, conforme a gente teve aqui. Ele dizia isso para o seu filho espiritual, instruindo Timóteo para lidar com as pessoas da sua igreja. Mas a palavra dele ficou e nos instrui para o nosso momento hoje. E a gente termina com esta reflexão, com este convite. Um homem encarnado no espírito como Paulo, que teve a coragem de apresentar esses dizeres que estão no texto bíblico, ele diz assim: apresente-se a Deus aprovado, passou no teste, passou na prova, aprovado na paz de consciência, combati o bom combate. Quer dizer, não foi fácil sobreviver, não foi fácil vencer os desafios todos, mas combati o bom combate. Que nós possamos então ter a
a superioridade de Paulo, que até no momento em que ele ia ter a sua cabeça decepada, ele se posta diante do seu algoz, o homem treme com a sua espada, e Paulo, com o corpo franzino, quebrado, todo envelhecido, olha nos olhos dele, essa descrição está em Paulo e Estevão, e fala: cumpre o seu dever. Ele cumpriu. Vamos olhar para nós e ver o que nós podemos fazer, os Timóteos de hoje, em função de sermos melhores. O Senhor